Eu começo com atropelo do Flamengo, líder do Brasileirão. Atropelou o Corinthians, né? E o Flávio Felipe Luiz tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e tem um artilheiro do campeonato. Dias especiais merecem momentos memoráveis. Ele está de volta! É ídolo que se fala, né? É esse, Arrascaeta! 1, 2, 3, 4, fora o baile e as provocações. Eu só tive essa falha aqui logo numa posição que não permitia. Alô, Maracanã! No domingo de comemorações de 60 anos da TV Globo, teve show do Belo no Maraca. Arriscar o placar. Empate. Esse chute foi longe, longe, Belo. Tinha um cara doido pra jogar, doido pra fazer gol. Era a primeira vez do Pedro como titular depois de se recuperar da grave lesão no joelho. O Flamengo foi implacável. 4 minutos, Cebolinha. Num chute espetacular de fora da área. No cantinho baixo esquerdo do Hugo. Pedro quase fez logo depois. Levantamento fechadinho na trave, Pedro! Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians, via tudo lá de cima. Quem comandou o time foi o interino Orlando Ribeiro. A única chance do Corinthians no primeiro tempo foi essa do Carrilho, que o Rossi defendeu. Rossi! E aí chegou a vez do Arrascaeta. Devolveu pro Arrascaeta, limpou, bateu! 5º gol do Arrascaeta nesse Brasileirão. Artilheiro. Regente! Presente! Arrascaeta é o nome da emoção! O Corinthians não conseguia jogar. Quando o Gustavo Henrique recuou pro Hugo, o goleiro tocou errado na saída. Olha no Pedro de longe! E o Hugo vacilou a entregar a bola pro Ranieri. E o Pedro de canhota manda pro fundo da rede. No finalzinho do primeiro tempo, Pedro quase fez um golaço. Não fosse o Hugo. Olha o artilheiro, reverência, limpou, bateu! Hugo tá na jogada, evitando um golaço do Pedro no Maracanã. Mas a essa altura, a torcida do Flamengo já estava provocando muito o goleiro por causa da falha. Hugo Souza, cria da base do Flamengo, goleiro campeão brasileiro de 2020. O segundo tempo começou e o Arrascaeta mandou logo essa na trave. Na trave! E o Hugo até salvou o Corinthians de levar mais um no chute do De La Cruz. Hugo! Arrascaeta caiu na área nesse lance com o Coronado. É uma canetinha. Que drible do Arrascaeta. O árbitro foi ao VAR. Ramon Abate-Abel marca o pênalti no Maracanã. O pênalti era dele, Pedro. Pedro com fé no pé. Segundo do Pedro no jogo. Tá de volta o Pedro. Flamengo 4, Corinthians 0. 67.501 pessoas no Maracanã. Maior público do campeonato até agora. Pro rubro-negro, quer domingo melhor que esse? De gols pro Flamengo, tranquilidade pro técnico do Flamengo e a gente atualiza, então começa puxando essa fila com o Rodrigo Jufo, direto do Rio de Janeiro, para falar sobre o dia seguinte do Flamengo, com os seus 3 pontos, com uma goleada e a torcida feliz lá no Maraca. Jufo. Bom dia, Mari. Bom dia, amigos do Sport Center. Torcida feliz no Maraca e também por todo o Rio de Janeiro. A gente está numa daquelas segundas-feiras que você sai de casa e a cada 10 pessoas que você vê na rua, 8 estão com a camisa do Flamengo. Afinal, o clima aqui é de muito orgulho do time depois dessa goleada sobre o Corinthians, 4-0. Já tinha tido uma goleada de 6-0 sobre o Juventude, mas aí ficou toda aquela discussão entre torcedores. Ah, mas era o Juventude. Agora era o Corinthians, 4-0, uma atuação de gala da equipe de Felipe Luiz.
Luiz e com a coroação de Pedro, né? Depois de 8 meses afastado com uma lesão séria no joelho, o centroavante voltou a ser titular da equipe do Flamengo, entrou com a equipe no campo e pôde entrar com as 2 filhas também, que nasceram durante o período de recuperação do Pedro, então ele ainda não tinha tido a oportunidade de entrar com as filhas em campo, e agora nesse jogo contra o Corinthians teve e marcou 1 gol para cada filha. O Pedro coroando essa volta dele de lesão, muita desconfiança, porque ele teve um processo de recuperação muito bom, voltou antes do tempo previsto pelo departamento médico e conseguiu agora, muito forte, muito veloz, com muita explosão, mostrar que está recuperado e que vai ajudar muito o Filipe Luiz nessa temporada. O Flamengo, que chega à liderança, voltou, reassumiu a liderança depois da derrota do Palmeiras para o Bahia, está com um pontinho de vantagem sobre o Verdão e sobre o Bragantino. Vai para a Copa do Brasil na liderança do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade, com o artilheiro o Arrascaeta, 5 gols, fez mais um contra o Corinthians. Então, tudo um clima ótimo aqui no Flamengo para essa partida contra o Botafogo da Paraíba, que vai ser no Maranhão, né? Então, o Botafogo vendeu esse mando de campo, o Flamengo viaja até o Maranhão para essa partida e o Filipe Luiz vai fazer um time misto nesse jogo. A gente lembra das prioridades, a Copa do Brasil era a 3ª prioridade da diretoria, não significa que o Flamengo vai largar, óbvio que não, eles já falaram abertamente sobre isso, mas o Filipe Luiz vai rodar o elenco e para essa partida contra o Botafogo, time misto, Mari, clima muito bom no Flamengo, torcida muito feliz aqui no Rio de Janeiro. E um solzão no Rio de Janeiro do 11. Agradeço a Lili e o Jufo, e na tela já os números do Pedro em 5 jogos desde o retorno. Impressionante, né? 4 gols, já lidera então a sua equipe, né, nesse recorte. Com a média de 0,8, né? Mas enfim, entrou, fez gol, 1 assistência, 5 participações em gols, precisa de meio tempo para marcar. E aí com 8 finalizações no alvo. E quando a gente mostrava os melhores momentos no início do programa, Jailson, você não destacava só a questão do gol, mas como a movimentação para facilitar para o Arrascaeta, para outros jogadores. O que te chama mais atenção nesse retorno do Pedro? A mobilidade. É? A mobilidade que o Pedro tá, principalmente por conta da lesão que ele teve, que é uma lesão muito grave. Tem a estrutura física do Pedro, que já não é um jogador veloz. Então, a estrutura física dele, de ser um pouco mais alto, de ser um pouco mais forte, a mobilidade que ele tá, o arranque. Lá naquele primeiro gol, lembra que quando ele deu carrinho, você... Cara, ele deu carrinho na bola, aquele... E ontem, a jogadaça que ele fez, dando a caneta, se eu não me engano, foi no André Ramalho. Não lembro se foi no André Ramalho, se foi no Gustavo Henrique. Mas, enfim, deu a caneta ali. Ele passa pelos dois. Exato. Deixa o Mateuzinho no chão depois. Passou por todo mundo, deixou o Mateuzinho no chão e quase fez um golaço. Então, o que mais está me chamando a atenção é a mobilidade, Mari. E a gente falava aqui, antes de passar a palavra para o Breler, em relação à formação tática. Que o Flamengo estava usando com o Filipe Luiz, e eu vou lembrar da gente conversando lá quando o Juninho foi contratado. O quê? Que a gente falava em relação à dupla de ataque. Que o Flamengo não ia jogar no 4-2-3-1, que ia alternar, mas que ia priorizar a dupla. Dupla em todos os setores. Dupla de volante, dupla de armadores e dupla de atacantes. Isso me pega muito porque eu sou saudosista nesse ponto, gosto dessa questão do 4-4-2 básico, bem executado. E é isso para mim que está sendo feito no Flamengo. O Arrascaeta e o Gerson vindo de trás, a ultrapassagem dos laterais e o Pedro justamente fazendo o que se espera dele, porque era o que o Flamengo estava acontecendo. Tinha muitas oportunidades, mas acabava perdendo chances de marcar gol. E o Pedro veio para ocupar justamente isso daqui. É o 9, era o artilheiro do ano passado. Só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto lá na parte final, depois da lesão. Era justamente o que a gente esperava. O Pedro com uma dupla um pouco mais leve. Vai ser o Cebolinha, vai ser o Juninho em determinado momento, vai ser o Bruno Henrique. Vai rolar, assim, essa alternância de dupla de ataque, mas é o titular absoluto até por conta de seleção brasileira também. E é diferente você ter um Pedro dentro da área para marcar, né? Quando você é o zagueiro. Tá passando um correndo de um lado, outro do outro, mas tá o Pedro parado ali. Eu acompanho, eu marco, eu dobro, eu saio, eu marco de longe. É muito difícil marcar o Pedro. É muito difícil. E é isso, né, Mari? Porque ele não fica parado também, não é aquele centroavante estático. Se movimenta, tem qualidade para jogar. E o Flamengo ganha muito com a volta do Pedro. Ontem, tudo bem, tem o lado do Corinthians também. Era isso que eu ia te perguntar. Diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre o Corinthians, Breler? Diz mais sobre o Flamengo, porque tem a fragilidade do Corinthians, o momento, com o técnico interino, sem o Dorival ainda, mas a gente tem visto o Flamengo Prime na mão do Filipe Luiz. Isso desde o fim do ano passado já é uma amostragem consistente de bom futebol
E o principal, de um time muito equilibrado. O Flamengo já tem 6 jogos, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 15 gols, a melhor defesa, só sofreu 2. 5 jogos consecutivos sem ser vazado. E aí não é, nossa, o Rossi está sofrendo. Não, o Flamengo é um time que sofre pouco. Ontem o Rossi fez aquela defesa no chute do Carrilho, mas fora isso, trabalhou pouco. Então o Flamengo hoje tem uma boa defesa, um ótimo meio-campo, um ataque recheadíssimo de opções, que dá ao Filipe Luís uma possibilidade de variar, como o Jailson falou, de jogar num 4-4-2, de ter o Plata jogando ali como um falso 9 de vez em quando o Pedro não tiver à disposição. Então, bom elenco, bom treinador, ótimos jogadores, craques voltando à forma, como a Arrascaeta, como o Gerson. Então, esse Flamengo do Filipe Luís, a gente enxerga um time praticamente sem vulnerabilidade. A única ressalva que a gente faz, e ontem no jogo não dá para fazer, porque o Flamengo arriscou mais, é às vezes de ser mais contundente, mais objetivo, mas ontem, assim como no jogo contra o Juventude, em que também fez uma goleada, o Flamengo chutou de longa distância, o Flamengo, quando tinha espaço, queria finalizar, à exceção do Pedro, né, que ele recebe uma bola para bater cruzado e prefere dar de calcanhar, mas fora isso, foi um Flamengo muito objetivo, com fome de gol. E esse Flamengo impõe muito respeito. Então, o que o Filipe Luís tem feito até aqui não é só um time ofensivo, um time que ataca bem, com princípios de jogo bem definido. É um time muito equilibrado, um time sólido, que na defesa também passa pouco apuros. E isso é difícil falar, porque nenhum time será perfeito. Mas o Flamengo do Filipe Luís é um time praticamente sem defeitos. Que é importante a gente falar, e é bom falar isso quando ganha. Porque quando perde é muito fácil. Em um certo momento, quando o Flamengo não tinha os seus jogadores na melhor condição, a gente discutia que o Flamengo tem mesmo o melhor elenco. E eu acho que com os jogadores principais, como Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, saudáveis, você tem a conclusão de que o Flamengo, com os seus principais jogadores bem, ele é quase sem defeitos. Ele é quase imbatível. O Flamengo, sem esses jogadores, ele é competitivo. Você pode encontrar uma criptonita para ele. Ontem as substituições, né, Mário? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Alan foram as substituições do Flamengo. Isso eu tô lembrando, porque eu tenho que pegar para ver exatamente quais foram. Porque assim, pode chegar em algum momento que eu conheço aqui esse pessoal da imprensa, que é assim, um foi convocado, o outro machucou, o outro está suspenso, perdeu, a conversa vira. O elenco do Flamengo não é isso tudo. Eu acho que a verdade é um problema do calendário brasileiro. Eu acho que a conclusão é, o Flamengo com todo mundo bem, ele é quase imbatível. Sim. O Flamengo com algumas peças a menos, sem seus craques talvez, sem as suas joias do Thanos, talvez ele é um pouco mais brigador, não tô, né? Sim. Porque em algum momento a gente vai falar sobre isso. Não, mas é uma diferença considerável, Mari, que você está levantando realmente. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui diversas vezes do elenco do Corinthians em relação a... Teve a correção de rota na temporada passada. Mas a gente já falou, por exemplo, o Garro está machucado há um tempão. Ninguém conseguiu fazer a função do Garro. Precisa de jogador de velocidade, não tem o que fazer. Aí coloca o Romero aberto, não corresponde, vai o Carrillo para jogar aberto, que é o volante, que é o principal jogador. Tenta o Thales Magno. Por exemplo, ontem, sendo sincero, sai a escalação... Ali começa o jogo e já vê a situação que o Flamengo propõe, né, para o Corinthians. E ali, vendo as linhas de defesa, o Breler estava enaltecendo, né, a defesa do Flamengo. Quando o Corinthians teve a bola, que foi a partir só dos 15 minutos para lá, estava ali, o 4-4-2 bem nítido, Arrascaeta e Pedro marcando a frente, as linhas todas bem juntinhas, todo mundo ali naquele pêndulo, né, tirando o espaço do Corinthians. Só que quando o Flamengo tinha a bola, o Corinthians não tinha homens suficientes para marcar no meio-campo. Por quê? E aí, desculpa, é o interino e tudo mais, mas é uma questão muito óbvia. Se você vai entrar com Romero, Yuri Alberto e Memphis, mesmo que o Memphis baixe para fazer a meia, para fazer a 10, o Memphis não vai combater. Não vai. Ele não vai voltar para fazer o tipo de marcação. Então você vai ter um jogador a menos no meio-campo. E aí você vai ter um jogador a menos no meio-campo, com Pulgar, com De La Cruz, com Gerson e Arrascaeta. Não vai achar, tu não vai pegar. E foi isso que aconteceu. Tanto que o Yuri Alberto só encostou na bola com 15 minutos do primeiro tempo. E a coisa louca também do Flamengo, porque mesmo nos jogos em que não venceu, Central Córdoba, um ponto fora da curva nessa temporada, uma derrota inesperada dentro de casa. Mas contra Vasco e contra a LDU, o Flamengo foi superior. E num contexto muito específico. Um clássico em que o Vasco ali foi valente, o Léo Jardim salvou. Mas o Flamengo produziu para vencer e vencer até bem. E contra a LDU, na altitude de Quito,
Se tivesse tido a objetividade contra o Corinthians, teria saído com uma vitória, fora de casa. Então, é um Flamengo que tem padrões muito bem definidos. E isso ajuda a amortecer quando tiver desfalque. Antes, era um Flamengo muito intuitivo, principalmente depois da saída do Jorge Jesus. Ficou muito dependente dessas individualidades, dos caras terem um lance de genialidade, de brilho e definir o jogo. Hoje, é um Flamengo que, antes de tudo, é coletivo, e esse é o grande trunfo, esse é o grande mérito do Filipe Luís. Só para finalizar, sabe uma questão que pega assim? Você disse em relação a o Pedro, o que você vai marcar, o que você não vai marcar. E aí, só finalizando rápido, você pega o time do Flamengo quando está com a bola, por exemplo. O Gerson, você vai marcar o Wesley que vai fazer a ultrapassagem. Você sabe que o Wesley vai fazer a ultrapassagem. Ele vai cortar para dentro. Você vai tirar, por exemplo, o lateral já vai desesperado tirar no Wesley. E aí vem o Pedro fazer uma referência. O Arrascaeta do outro lado com o Alexandre, com o Ayrton Lucas passando. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Tem um Bruno Henrique quando estiver jogando como segundo atacante. Então é difícil porque você vê que tem padrões de movimentações, de jogadas, mas não é um padrão no jogo. Você pode mesclar a forma de jogar. E aí é difícil, por exemplo, o Arrascaeta vai pegar a bola. O lateral, eu fecho o passe no Pedro para o pivô, ou vou no Arrascaeta, ou vou no lateral que está passando. Então é difícil. Porque no Vasco, por exemplo, como a gente lembrou... Exatamente, vai dar no Piton, o Piton vai cruzar no Verrete. É isso. Seguimos aqui o nosso Sport Center, tem mais de campeonato. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira, depois dessa grande goleada do Flamengo pra cima do Corinthians. Foi um show, Pedro de parabéns, toda a equipe rubro-negra está de parabéns. É isso que a gente espera dessa grande equipe que é o Flamengo. É uma equipe que assim, que amassa o adversário do começo ao fim, mas esse Flamengo também tem que entrar na Libertadores. A gente vê o Flamengo no Campeonato Brasileiro jogando de uma forma e na Libertadores completamente diferente. É isso que o torcedor vem cobrando, né? Para que o time entre com esse mesmo espírito, com essa mesma garra na Libertadores. Porque o Flamengo vai com tudo em busca desse tetra. E tem que colocar isso na cabeça da diretoria, que prioriza o Campeonato Brasileiro, mas também tem que priorizar a Libertadores. Essa que é a verdade, vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E falando sobre o Mercadão da Bola, né? A nação, muitos torcedores estão pedindo o Dudu no Flamengo, né? O jogador está assim, está em clima de guerra, né? Lá no Cruzeiro, e alguns torcedores estão pedindo o Dudu no Flamengo. Eu quero saber de vocês, seria uma boa ver, né? O Dudu com a camisa do Flamengo depois de tudo que ele fez pelo Palmeiras, né? Que é um adversário direto do Flamengo, né? Seria uma boa, né? Eu quero saber de vocês. É um cara assim que ainda pode ajudar. É um cara decisivo, é um cara que faz gols. E é esse tipo de jogador que o Flamengo precisa. Essa que é a verdade, né? O Dudu corre muito mais do que o Gabigol se dedica, né? E é um cara que, assim, ganhou muitos títulos com a camisa do Palmeiras. Então eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Dudu com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.